Está entrando no ar. Pelas ondas da Rádio Universitária da UFRR 95,9. O programa Por Dentro da Ciência. Uma iniciativa do Departamento de Física da UFRR, com a participação de professores e alunos. Um programa que vai abordar as ciências naturais e humanas de forma pedagógica, contribuindo para uma educação científica no estado de Roraima. Programa Por Dentro da Ciência. Bom dia, ouvintes, estamos no ar com o programa Por Dentro da Ciência. Estamos com vocês todas as terças, a partir das 9 horas, pelas ondas da 95.9 FM, Rádio Universitária. Na apresentação, eu, o professor Roberto Câmara, do Departamento de Física, juntamente com o professor Luiz Henrique, também do Departamento de Física. Bom dia, professor Luiz Henrique. Bom dia, meu caro, bom dia, ouvintes. No estúdio, temos o apoio na técnica de som do operador Leonardo Paixão. Também é aluno do nosso Departamento de Física. Na direção de programação, temos nosso amigo Felipe Reis, diretor do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Hoje no programa iremos falar sobre o tema parasitologia e biologia molecular. E para nos orientar nesse assunto, estamos aqui com o professor Alexander Sibaev, professor do curso de Medicina da UFRR. Professor Alexander, vou chamar de Alex. Seja bem-vindo ao programa Por Dentro da Ciência. Muito obrigado, professor Roberto, professor Luiz, obrigado pelo convite. É uma honra participar daqui do programa da universidade. Seja bem-vindo, professor. Alex, duas áreas interessantes, parasitologia e biologia molecular. Explica para os nossos ouvintes, esse programa é um programa de divulgação científica. Com o que é que lida a parasitologia, com o que é que lida a biologia molecular? A parasitologia brasileira tem um histórico muito bonito, né? A gente tem nomes como Samuel Pessoa, Leônidas e Maria Dini, Veronese. A gente tem uma tradição no estudo das doenças parasitárias. Em outros lugares, né, no curso de medicina, isso é estudado dentro da patologia, né? Mas a gente tem tantos estudos interessantes com doenças endêmicas, né, parasitárias também, que a gente quase que fez uma disciplina à parte. Mas é claro que no curso de medicina a gente estuda isso de uma forma integrada, não como disciplina, mas com os problemas, né, do dia a dia. A gente tem doenças, né, que tem um ciclo evolutivo em que se reproduzem num hospedeiro, né, e necessariamente precisam desse hospedeiro. Então tem uma relação parasitária com ele. E a relação parasitária é muito interessante, porque é uma relação desarmônica. Ela não mata o hospedeiro, não é uma relação de predação. Ela faz com que o hospedeiro vá aos poucos sofrendo, né? Mas ela estabelece assim, um desequilíbrio, uma doença, e você tem ciclos de transmissão, em que muitas vezes envolve um único hospedeiro, que, né, um parasita sobrevive ali em outro organismo. Por exemplo, professor, o chikungunya, Exatamente. São infecções, né, virais, né, nesse caso, e elas precisam de um hospedeiro, e elas se desenvolvem ali, e depois elas acabam, nesse caso, né, é uma doença com dois hospedeiros. Um que é um vetor, né, um inseto, né, um hospedeiro invertebrado, que serve para transmitir, né. Alguns dos insetos, nesse caso, essas doenças que você citou, que são doenças virais, né, e que são transmitidas por vetores, né, insetos, mosquitos, elas, de certa forma, também prejudicam o vetor, mas não tanto com o efeito que ela faz no hospedeiro, o vertebrado, né? O vetor, no caso, o homem. Quando ele transmite o parasita, ele transmite todo ou ainda fica... Ele fica. É a forma pelo qual, inclusive, ele se mantém na natureza, não é? Ou seja, na verdade, o vetor também está doente. Também está doente. Ele sofre menos, né? Mas também não é vantagem para um inseto ter um vírus que fica se multiplicando nos tecidos deles, né? Inclusive, nesse caso dessas doenças, né? Esses vírus são transmitidos a prole, né, através de uma transmissão transovariana, né, porque os insetos põem ovos, né, e esses mosquitos, eles ficam com os ovos infectados, não precisaria nem ele contrair a doença do hospedeiro vertebrado, né. É uma particularidade dessas doenças que vocês estão falando, né, mas eles se conservam na natureza infectados. Só antes de continuar, explica para os nossos ouvintes o que é
transovariano? Não, é porque os mosquitos colocam ovos, não é? Então, nesse caso, essas doenças virais, de dengue, chikungunya, febre amarela, né? O inseto transmissor, que são Aedes, né? São mosquitos do gênero Aedes, eles se infectam, né? E transmitem, né? Mantêm a infecção através de reprodução vertical, ou seja, para sua prole. Inclusive, os novos insetos podem ficar infectados. Ele pica a gente, que ele não está colocando ovos, né? Não está. Ele, quando pica a gente, ele precisa da refeição, né, hematofágica, ele é um complemento, principalmente as fêmeas, no momento da postura dos ovos, né? Então, depois que ele coloca, né, ele está infectado por vírus. Esses vírus, né, eles também se transmitem às progênios, eles contaminam os ovos. E a biologia molecular, que você também trabalha com ela, onde é que ela... O que é biologia molecular? Pois é. É assim, a biologia molecular é uma coisa bastante complexa, né, que tende a estudar, né, a célula ao seu nível mais... íntimo, vamos dizer assim, no genoma, né, nas moléculas que fazem parte da célula, principalmente o DNA, né, os ácidos nucleicos. E a gente estuda também proteínas, né, características assim metabólicas. E o que acontece é que hoje, né, ela serve de instrumento para muitas ciências, né, e a parasitologia, né, serve dela principalmente na tipificação, né, dos vírus, das bactérias, de outros agentes parasitários, né, protozoários, eumintos, porque a gente tem uma limitação, inclusive, para identificar. Você pode identificar certos organismos a nível ou macroscópio e microscópio a nível morfológico, mas muitas vezes você tem subtipos, espécies crípticas que você precisa fazer a análise molecular. O que é esse nível morfológico? É você olhar e ver aquela forma? Exatamente, a forma. Então, você às vezes consegue caracterizar um vírus, né, pelo aspecto morfológico, mas tem subtipos, por exemplo, dengue 1, dengue 2, dengue 3, são sorotipos do vírus, mas que você pode caracterizar a nível do genótipo, nível genotípico, ou seja, dos genes que fazem a constituição deles. Então, tem certas identificações que são necessárias, né, para tipificação do agente infeccioso, né, e aí, nesse caso, para você estabelecer melhor o gênero, espécies, subpopulações. Ô Alex, ainda não ficou claro para mim, mais especificamente como é o teu trabalho. Tu estuda o doente, a doença, o vetor que transmite a doença. Onde é que está especificamente o teu trabalho? Olha só, a gente tem o curso de medicina que tem propósito de estudar a doença e o doente, né? Mas eu dou aulas na área básica da medicina, na área de parasitologia, que envolve imunologia, bioquímica, fisiologia. Minha preocupação como objeto de pesquisa é mais o agente infeccioso em si. Eu estudo o protozoário, né? Quer dizer, mas também é claro que ao estudar o protozoário eu estou isolando ele a partir de uma fonte, ou o doente, ou o vetor infectado, né? Ou o animal reservatório na natureza. Então, assim, eu vou ter a fonte de infecção, né? E vou tentar tipificar aquele organismo, né? Para a gente saber, conhecer melhor sobre os ciclos evolutivos, a biologia dele, o genoma, suas características bioquímicas. Alex, você falou que a biologia molecular ela vai servir para estudar do ponto de vista de célula o parasita. Sim. Quando a gente na física, quando vai estudar do ponto de vista atômico, a ferramenta que a gente usa são feixes de partículas de alta energia. Daí você tem a luz síncroton, você tem as espectroscopias, você tem o raio-x. No caso da biologia molecular, qual é o instrumento que ela usa? Qual é o instrumento que ela usa para acessar esse gene? É um microscópio de grande potência? O que é? Explica o fazer da biologia molecular para a gente. Basicamente análise bioquímica. A gente vai estar estudando os ácidos nucleicos, né, em técnicas específicas. Uma delas pode ser a reação de amplificação da polimerase, que você tem a DNA polimerase, faz o PCR, né, identifica fragmentos, porções de genes, sequenciamento gênico. Então são técnicas bioquímicas. De DNA? Análise de DNA é a molécula principal da célula, né?
Então a biologia molecular, ela vem desde todo o processo, né, de codificação, né, das mensagens no DNA, depois a tradução dela na forma de proteínas, né, e proteínas são várias, né, constitutivo, hormônios, né, fatores de comunicação celular. Então, basicamente bioquímica, Roberto, mas entenda, mesmo as técnicas físicas podem ser empregadas para análise do material molecular da célula também. Ressonância nuclear magnética para análise de proteínas, espectrometria de massa, raio-x, cristalografia, né? As proteínas são muito caracterizadas por isso. Inclusive hoje está se estudando muita estrutura de proteína a nível de análise computacional, né? Utilizando inclusive química quântica, física quântica para o desenho de moléculas. Essa área da biologia molecular me parece uma área nova, né? Não é? Ela se expandiu a partir dos anos 80, 90, né? E essa parte que eu estou te falando de análise em sílico, né? Que seria as técnicas computacionais, bem mais recente, a partir agora de 2000, inclusive com a computação, com maior quantidade de análises de computador, que você possa, inclusive, ter elementos gráficos de análise, né? E você não analisa só sequências nucleotídicas, nem sequências de aminoácidos. Você analisa as moléculas já formadas, né? E todas as suas interações moleculares, forças, interações moleculares. E você tem programas... exatamente. Você tem programas de cálculo matemático e análise computacional para isso. E você faz esses cálculos? Eu fiz um curso recentemente nisso. Eu estou vindo de um pós-doc, né, na Universidade Federal Fluminense. Nós fomos no Laboratório Nacional de Computação Científica ali em Petrópolis, onde fica o Santos Dumont, o supercomputador das Américas, né, que a gente tem ali. E aí eu aprendi também a fazer alguns cálculos de análise de estrutura molecular, né, essa parte de docking, que é a interação dinâmica de moléculas para desenhar fármacos, uma coisa assim, isso é bem recente, isso aqui é de 2010 esses dados que você obtém para fazer essa simulação, você obtém a partir de quê? De espectroscopia, de raio-x, ressonância? Exatamente, basicamente espectrometria, ressonância nuclear magnética e raio-x, cristalografia de raio-x. Tem químicos especializados, depositam essas análises dessas moléculas, né? E depois o pessoal faz o desenho atômico delas e começa a ver mais interação de forças. Professor, o senhor está trabalhando com qual doença? Pois eu trabalho nas doenças endêmicas da região amazônica, basicamente leishmaniose, que é uma doença importante do nosso meio, malária é uma doença importante. E eu tenho orientado vários outros colegas que estudam com tuberculose, a própria dengue e chikungunya, né? E mais recentemente a gente tem uma diversidade de alunos que se interessam por questões aqui da própria Amazônia. Tem um grupo de câncer, né? Liderado pelo Alex Jardim, o pessoal Sibeli, e que tem trabalhado com câncer de colo de útero, né? E que não são assim doenças parasitárias, mas são doenças infecciosas, vamos dizer assim. Muito tem oncogenes, ongovírus, né? No caso do câncer de colo de útero tem o HPV, que é um vírus do papiloma humano, né? O papilomavírus humano é um agente infeccioso. Não posso dizer que ele estabelece uma relação parasitária, mas estabelece uma relação infecciosa, e nesse caso aí vai a biologia molecular. A gente tem interesse em ficar caracterizando essas amostras de vírus, né? Porque algumas são potencialmente oncogênicas, não todas. O que é oncogênica? É aquilo que é capaz de gerar um câncer. Oncogênico é aquilo que gera Mas câncer. Mesmo não sendo parasita, ela pode se comportar com doenças, como doenças parasitárias. Não, e daí é onde você entra. Não. Aí o outro aspecto da biologia molecular. Doenças infecciosas, né, causadas por vírus ou bactérias, elas podem ter um aspecto psíquico, né, serem vetoriadas, mas não necessariamente terem um ciclo parasitário, né, pode depender exclusivamente de um hospedeiro para realizar todo o seu ciclo de vida. Né? São doenças infecciosas, causam inflamação, infecção. E aí o que acontece? Eu estava falando nisso no aspecto da biologia molecular. Né? Então, como a gente orienta alguns outros projetos, seja no curso de medicina,
seja no programa de Ciências da Saúde, que é o ProCisa, onde eu dou aula também, dou aula de epidemiologia, né, que estuda essa distribuição geográfica das doenças, né, que populações elas acometem. Então, daí o meu interesse também. Agora, a disciplina de parasitologia que a gente dá, assim, dentro do currículo da medicina, ela vai estudar algumas doenças mais clássicas. Como eu citei, leishmaniose e malária são doenças clássicas, porque tem, assim, vetores, né, muito definidos, né, que são os transmissores, os insetos, né, a malária a gente sabe é o anofelino, a leishmaniose é o flebótomo, né, e a gente tem essas doenças que são causadas por protozoários. O hospedeiro humano é o mais importante, né, acometem também outros mamíferos, né, outros hospedeiros vertebrados, mas a gente estuda a malária no homem, a leishmaniose no homem. Agora, existem alguns reservatórios, por exemplo, leishmaniose, os canídeos, né, cães silvestres, o próprio cão domiciliar. É muito importante, no caso da leishmaniose visceral, de estabelecer um ciclo de transmissão, né? O parasita, ele precisa disso, ele faz uma fase de desenvolvimento num organismo e depois ele faz uma fase de desenvolvimento no outro. A malária, então, é um modelo de estudo fantástico. Quem também trabalha com a leishmaniose é uma professora do departamento de Química. Não sei se você conhece, a professora Simone Rodrigues. Não conheço não. Ela fez o doutorado dela usando contrastes para detecção de leishmaniose. Que bom, no aspecto do diagnóstico, né? Eu fiz meu doutorado, e foi no INPA que eu fiz, fazendo sequenciamento molecular, né, de alguns genes em leishmania, e o que eu queria justamente, né, a gente fez no espaçador ribosomal, um gene, era diferenciar as espécies de leishmania da região norte, responsáveis pela forma tegumentar da leishmaniose, né? E assim, qual é a característica dessa forma tegumentar? Ela tem umas lesões antes do que a gente chama de úlcera de Bauru também, a leishmania. Porque tem a leishmaniose visceral e a cutânea, né? Exatamente. A tegumentar seria tegumento, o epitélio, né? E mucosa, né? Então tem a forma mucocutânea. Então é pele e as mucosas. São espécies de leishmania específicas para isso. Né? A outra, né, causada por leishmania amazonense, mexicana, é a forma visceral, né? Aí inclusive mais séria. Você falou na leishmaniose recente, quando eu falo recente é 3 anos, se eu não me engano. O nosso colega professor Vladimir pegou leishmaniose numa viagem de campo. E eu lembro que ele comentou comigo, precisou tomar 90 injeções para curar. Exato. Que droga é essa que precisa de 90? Antimonial, uma substância chamada gruncantimbe. Ele é bem tóxico, ele faz mal, graças a Deus, mais mal para o parasita do que a nós, mas ele é tóxico também. Porque, inclusive, as infecções causadas por protozoários, né, o caso de malária, leishmaniose, eles são organismos de uma célula só, mas eles são zoários, ou seja, são células animais. É diferente de um vírus, é diferente de uma bactéria. O metabolismo dele é muito parecido com as células, né, dos animais dos metazoários, dos multicelulares. Então, quando atinge, né, uma mitocôndria, uma outra organela do protozoário, atinge a gente também. Ou seja, os medicamentos antiprotozoários, seja para malária, seja para leishmaniose, eles são muito tóxicos e precisa de você acompanhar o paciente por muito tempo, com dosagens altas. Daí a necessidade de grande dosagem, né? Por isso, inclusive, a necessidade de técnicas boas de diagnóstico, né? Essa que eu fiz estudando no doutorado, a caracterização específica das nossas leishmanias, a gente descobriu, né, que a gente podia diferenciar a leishmania guianense de brasiliense. E a brasiliense é a forma que existe abaixo do Rio Negro, o resto do Brasil, e a guianense é para cá, né, que a gente está próximo a Planalto. É isso que eu ia perguntar. Você fez o seu doutorado no INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, que a gente tem o INPA de matemática. E aí o seu objeto de estudo foi a leishmaniose?
Você conseguiu descobrir isso, que acima de determinado local a gente tem estudou tipo... epidemiologia, mas também já tinha dados, né, da literatura por isso. O que eu queria fazer era tipificar, né, leishmania guianense em relação às outras leishmanias, e através de um método molecular eu consegui isso. E qual a razão disso, Roberto? Porque assim, as espécies diferentes de leishmania, elas provocam infecções mais graves, né, mais malignas ou mais benignas. No caso da leishmaniose guianense, ela dá um perfil da doença que é mais cutâneo, menos mucoso, menos agressivo. Você pode tratar com menos dosagem por menos tempo, né? No caso da brasiliense, você tem que fazer, né, um protocolo terapêutico um pouco mais longo, com maior dosagem, que é uma forma, inclusive, que pode adentrar mucosas e dar um efeito maior. Como é que você determinou isso? Foi por técnicas de biologia molecular? Porque se você olhar uma leishmania a nível microscópico, ela tem a mesma aparência das outras. É um protozoário, tem suas características de núcleo, cinotoroplasto, mas você morfologicamente não distingue. Você tem que distinguir por técnicas sorológicas, bioquímicas, né? Então você analisa a fenética, né? Quer dizer, o que ela aparenta, o que ela expressa, né, em termos de proteínas e tudo, né? O proteoma serve para você analisar, e você analisa o genoma, ou seja, as sequências de gene que eles têm, e elas se diferenciam pela genética. O doente? O doente, ele sofre da mesma leishmaniose tegmentar. Ela vai ter úlceras nas mucosas, no tegmento. Mas assim, você falou que um ataca mais mucosa, outro não. Exatamente. Ou seja, um diagnóstico, digamos assim, mais visual, de uma primeira análise. É possível você, de certa forma, diferenciar, saber É possível um diagnóstico clínico, né? É possível. Isso. Se você vê uma forma mucosa, cutânea, provavelmente causa de leishmania brasiliense, né? E uma forma, né, mais superficial, mas pode ser por outras, leishmania peruviana, Lindenberg, Lansone, são essas formas mais benignas. Aí a necessidade de fazer um teste específico, né, onde você possa ter uma comprovação laboratorial do diagnóstico clínico. Agora tem uma coisa, tudo depende também da infecção do paciente. Se ele é infectado por uma carga parasitária muito grande, ou ele se é imunodeprimido, imunossuprimido e responde mal, ele vai ter uma forma mais gravosa da doença, mesmo por uma leishmania mais benigna, né? Então, um teste clínico não é simples para determinar o grau dessa leishmaniose? Não, assim, todos os métodos que a gente tem de diagnóstico clínico, eles normalmente, quando tem um agente infeccioso, é bom que você tenha um teste laboratorial comprobatório. Por exemplo, a malária, você tem febres, né, uma febre recorrente, né, intermitente, que faz com que a pessoa suspeite de malária, né, os calafrios, o sudorese, tá aqui na região norte, é muito provável que a pessoa tenha malária. Mas o que se faz? Se faz um estudo, né, já é um hematozoário, ele está no sangue, você faz uma lâmina, né, você pode visualizar ele na lâmina, então você faz um teste diagnóstico, né, comprobatório da infecção. E isso, claro, que auxilia, porque existem sintomas gerais de febre, calafrio, que não são a infecção pelo parasita nesse caso. O seu trabalho chegou ao ponto de testar algum fármaco ou medicamento? Não, eu não testei medicamento. O que a gente fez foi um desenvolvimento de um teste diagnóstico, teve uma aplicação de uma patente até pelo INPA, né? O INPA tem essa tecnologia, ficou lá como orientador, inclusive, do doutorado, que é a doutora Antônia Ramos Franco. E aí eles pretendem uma hora ver se tem uma indústria que possa comercializar. Enquanto isso, o que a gente faz é diagnosticar a leishmania tegumentar de uma forma geral, e que se trata de uma forma geral. É o mesmo medicamento, né? Só que aí você tem que dar a dosagem padrão cavalar para todas elas. Você não diferenciaria assim a nível mais específico, né? Aí eu não trabalhei com farmacologia, Luiz. Eu trabalhei só com teste diagnóstico. Eu poderia dar uma dose menor ao paciente se eu conseguisse determinar o tipo de... Sim, inclusive a evolução dos testes diagnósticos vão ser sempre isso, né? Você apurar em termos de finesse, né? Melhorando cada vez mais um diagnóstico mais individualizado, e que é essa a intenção do projeto, da pesquisa. Do diagnóstico feito, mais... né? Claro.
Você está ouvindo o programa Por Dentro da Ciência. Hoje a gente está falando de parasitologia e biologia molecular com o professor Alexandre Sibaev, do Departamento de Medicina da UFRR. Alex, como é que você fazia essa pesquisa? Porque você pega o que do paciente e como você pegou esse o que do paciente? Você analisou doença das Guianas, doença do Brasil. Como é que você tem acesso a esse material para pesquisa? É pedindo, é mandando carta? Como é que é? Olha só, isso foi meio interessante, foi o que me levou, inclusive, a fazer o trabalho no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, Roberto, porque é o seguinte, eu estava pensando assim, eu vou a campo, vou isolar um monte de inseto hematófago contaminado, flebótomo, ou vou ver os pacientes aqui, vou fazer o isolamento. Aí quando eu entrei em contato com o pessoal do INPA, eles disseram, Alex, você não precisa nada disso. A gente tem um criobanco de cepas com 5.000 isolados precisando serem caracterizados. Estava tudo lá no nitrogênio ali, né? E a gente tem aqui Leishmania brasiliense, guianense, Lindenberg, Lansônia e peruviana. E a gente tem algumas análises de enzimas. Aí volta a curiosidade. Em que momento eles determinaram que essa aqui é goianense? A partir de que? Alguém deve ter ido a campo, né? Isso é muito inteligente. Sim, eles isolaram de insetos, de reservatórios, né? Os reservatórios silvestres. No caso, você tem tatu, tem gambá, são fontes de manutenção da natureza da doença, né? Então, e de casos humanos também. Tá, então o que tinha era o seguinte, tinha um estudo por isoenzimas... Isso é interessante, professor, que o senhor falou aí de animais, e eu vendo uma apresentação de uma orientanda dessa professora da Química, ela falou que o maior número de casos de leishmaniose, pelo menos aqui em Roraima, são em comunidades indígenas, né, exatamente porque estão mais próximos desses vetores. Estão mais próximos dos vetores, né, pela proximidade da floresta, né? E esses vetores, eles além de se infectarem em casos humanos, eles também se infectam, né, com esses reservatórios silvestres que a gente chama, né? Então, assim, o gambá, o tatu, o morcego, eles todos podem abrigar a infecção, porque não é uma infecção específica de humanos, né? Se torna uma antroponose, uma doença humana, a partir de infecções de zoonoses, né? São doenças de animais em geral. O mesmo vetor, ele pode contrair várias cepas? Pode, não faz diferença não. Pode. E o que é que diferencia, o que é que tem no ambiente ou no vetor que causa uma diferenciação lá da guianense para a brasileira? Pesquisador é pesquisador, você já está tendo um feeling, né? Olha, a fisiologia dos vetores é diferente, os hábitos deles, inclusive de hematofagia para cada animal são diferentes, alguns são específicos, alguns picam cavalo, outros picam o cão, outros picam tatu, né? Há hábitos diferentes, né? Então, e a própria fisiologia desses animais, né, de certa maneira, seleciona a resposta imunológica deles, as características biológicas. Então, já existem, assim, uma série de espécies de vetores ou espécies de animais que fazem com que você tenha um isolado, provavelmente de uma espécie de leishmania ou outro. Agora, o Luiz tinha me perguntado, como é que ele sabia que tinha lá coisa da brasiliense ou da guianense, ou o que seja. O que acontece é o seguinte, a gente estuda características sorológicas, né, a imunidade, a resposta imunológica do paciente, além dos fenômenos clínicos que eu te falei, da seriedade da doença, e também existem estudos bioquímicos. Nesse caso, a gente faz um painel de enzimas, e as enzimas, né, são proteínas, podem caracterizar. Mas o que acontece? A nível do diagnóstico, né, mais de rotineiro, você fazer corrida de enzimas é um teste mais para pesquisa no laboratório. Se você tiver um teste como esse que a gente desenvolveu de amplificação por PCR, a amplificação por PCR ela é mais específica, que basta só uma amplificação. Você ter primers específicos para uma determinada região gênica, e aí você tipa esse protozoário como sendo daquela espécie ou variedade. A pessoa que pega a leishmaniose, ela pode pegar mais de uma vez, ou é aquela doença tipo que dizem que o dengue cada um só pega uma vez de cada tipo, não é? São 4 tipos? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos.
No dengue a pessoa pode pegar uma segunda vez, e inclusive essa segunda vez muitas vezes é uma forma mais gravosa. Que é aquela hemorrágica, né? Exatamente. Então você já concorda comigo que a dengue você pega mais uma vez. O que acontece é que a pessoa pode ir desenvolvendo imunidade, sim, né? E agora temos a vacina, né? Está em teste uma segunda vacina, inclusive, até melhor para todos os subtipos de vírus. A pessoa pega uma vez a leishmaniose, se cura e pode pegar outras leishmanioses também, assim como a malária. Você pode ter várias malárias ao longo da vida. O que acontece é o seguinte: no caso da malária, né, você tem uma imunidade concomitante que, numa segunda vez, ela tende a ser uma malária menos gravosa. Os imunologicamente virgens, que a gente chama, né, eles tendem a ter uma forma mais gravosa da doença. Inclusive, né, tem pessoas que vêm de outros lugares, pegam malária, né, a gente tem a forma vivax, né, que é a terça benigna, e tem a terça maligna, que é a falcíparo. No caso de falcíparo, que é mais da África, menos da nossa região, mas temos aqui também, a pessoa que vem de uma região e nunca tomou contato com um protozoário, quando pega o plasmódio falcíparo, né, ele pode inclusive ter uma malária fulminante e via óbito. Já teve casos de pesquisadores que foram à África, que a incidência é maior da forma falcíparo. Inclusive, o nome falciparum é aquele que carrega a foice da morte, é o creonte, é o plasmódio, né? A leishmaniose, ela se distribui no país todo ou ela é mais endêmica aqui nessa região norte? Emendando na própria pergunta, a malária ainda mata muito, acho que é a doença parasitária que mais mata no mundo. Em que classificação está a leishmaniose? Mata muito, já é controlável? Tá bom. Bem, só para distinguir, a gente está falando de duas doenças diferentes, estão causadas por protozoários. A leishmaniose sim se distribui em todo o país. Aqui a gente tem uma incidência grande de leishmaniose documentada e temos a presença da visceral. Aqui que você fala da região norte, não é aqui em Roraima só, né? Não é aqui em Roraima só, é no Amazonas, é na região norte. A forma tegumentar é uma forma que é muito destrutiva, ela destrói mucosas, tem casos, né, de pessoas que perdem o nariz, a face, assim, tem uma sequela bastante grave, se não tratada, né? Mas tem um medicamento, como você falou, se trata antes que as lesões possam destruir tecidos. Agora, a forma visceral que causa uma hepatosplenomegalia, uma hepatopatia, ela em crianças ela é muito séria, pode levar à morte, sim, é mais séria. No caso de crianças, né? Falando da leishmaniose. Agora, complementando a sua pergunta em relação à malária já foi distribuída em todo o país, né? Já teve surtos na região sudeste, alguns casos assim recentes, mas ela é basicamente hoje 90% na região norte. Eu lembro, eu estava na Unicamp, Alex, chegou um paciente com características de malária, e foi no ponto-socorro da Unicamp e mandou voltar para casa. Aí o interessante é como foi a discussão, a gente acompanhando no jornal lá, e ele volta para o pronto-socorro com os mesmos sintomas. Na segunda vez que ele vai, o médico pergunta de onde ele tinha vindo, porque o cara o médico tinha lido há pouco tempo. O primeiro não tinha lido nada, aí mandou ele para casa. O segundo que ele foi, no plantão seguinte, não sei, ele contou e o cara, por coincidência, tinha lido sobre malária. E aí ligou uma coisa a outra, perguntou de onde ele tinha ido, de Manaus, tinha estado em Manaus. E aí, como lá não é comum a malária, o cara desconfiou logo. A primeira coisa que fez, claro, para não alarmar a gente na Unicamp, isolaram ele. Isolaram exatamente para, como eles explicaram, para ele não infestar um vetor e picar ele e levar. É uma bobagem, porque na Unicamp, em Campinas, provavelmente não teria nenhum vetor lá suscetível, né? O anofelino. Ele contraiu a malária justamente na região norte, né? E foi viajando doente, né? E expressou a doença lá, né? E aí o que acontece? É muito comum, né? Se chama até travel medicine, medicina dos viajantes, nos portos, nos países desenvolvidos, né? Ter médicos especialistas, parasitologistas ou infectologistas, gente especializada em medicina tropical, porque é por causa do movimento de migração e de viagens, né? Quando a pessoa vai para ver, inclusive perfil vacinal, que doenças que você precisa, que tem febre amarela, precisa se vacinar.
Então, às vezes vem de países da África, por exemplo, encontrar malária, e a pessoa não sabe diagnosticar, porque eu já te falei, os sintomas são muito gerais. São febre, dor no corpo, calafrio. Se a pessoa não tiver um microscopista para fazer a lâmina, ou um exame diagnóstico laboratorial complementar, você não fecha o diagnóstico. Ainda bem que esse segundo médico teve um bom curso de medicina só fazer a anamnese corretamente, porque a anamnese é isso, é colher a história clínica do paciente. Inclusive aqui na universidade, o nosso colega Eliel, ele esteve na África recentemente, quando teve um surto de chikungunya, né? Foi o que, professor? Ebola. E, coincidentemente, ele estava na África num evento de espectroscopia e ele voltou pro Rio de Janeiro e lá estava de férias, se sentiu mal e foi pro hospital e lá ele falou que tinha vindo da África e foi isolado. Claro. Eles estavam, os sintomas coincidiam, isolado até ter-se certeza. Ele ficou uma semana. Aí vale a pena o isolamento, porque assim, no caso da malária, ele não, no outro lá não ia infectar nenhum mosquito, que não tem mosquito, né? Em Campinas, no grande centro urbano, né? Não é a área endêmica. Mas ebola não, é um vírus muito perigoso, neurotrópico, e as chances de cura são baixíssimas. A evoluir justamente para a morte. Professor, deixa eu voltar um pouquinho para a leishmaniose. E como é que ela está aqui a nível de Roraima? Ela é controlada. Não, tem um certo número de casos, principalmente das populações de silvícolas, né, próximos à região ali de Uruamutana, Normandia, no sul do estado, alguma coisa, né, para Baliza. E em áreas de floresta, onde tem flebótomo, onde tem pessoas que têm atividade de caça, pesca, né? Então, entram em contato com esses mosquitos, né? O nome melhor é flebótomo mesmo, não é bem um mosquito, é mais uma mosquinha. E eles também têm um nome popular de birigui, tem gente que chama eles, né? Em inglês é sandfly, porque eles são bem que nem a cor da areia mesmo, né? E os flebótomos, né, eles são da mata, então se você adentra a mata, não tem como muito controlar, né? E não tem vacina, Luiz, né? Nenhuma dessas duas doenças que eu falei tem vacina. Está se procurando fazer uma vacina experimental do grupo do Mairinque de Minas Gerais para cães, né? Parece estar dando certo, que é um reservatório, né? Da leishmaniose, né? Principalmente a leishmaniose visceral. E o que acontece é que ainda está experimental, mas assim, alguns veterinários já estão aplicando, né? O Ministério da Saúde diz que nos casos dos cães contaminados deve fazer eutanásia mesmo e eliminar o reservatório, né? Mas tem pessoas que têm cães, né, de raça, né, caros e tudo, não? E aí tentam ou fazer a vacinação ou tratamento inclusive com o glutantime, e tentar salvar o animal. Ou a vacinação preventiva, né, para evitar em áreas que tenha risco de se contaminar. No caso aqui, né, nós temos alguns casos que pegam algumas dezenas ou centenas, né, mas que são tratáveis, você viu, né, se faz bom diagnóstico. No caso da malária também, o diagnóstico na região norte bem a tempo, né, os microscopistas, né, da Fundação Nacional de Saúde, do Estado, dos postos de saúde, fazem bem, sabem ler as lâminas. E eles sabem, inclusive, diferenciar a espécie, que é o vivax, são o Plasmodium vivax, ou o Plasmodium falciparum, que são os mais comuns. A partir da lâmina. E aí você tem, né, a medicação, né, trata cloroquina, né, e aí você tem a terapia antimalárica. Agora, assim, uma infecção, né, ela, de certa maneira, faz com que você não tenha uma infecção tão gravosa, mas não te previne de outra infecção. Você pode ter várias malárias. Inclusive, você pode ter uma mesma malária e ter recaídas, recrudescências da doença. Você pode manifestar se você não cura ela totalmente. Alex, aquela música famosa do Eliakim Rufino, que o maior ecologista da Amazônia é o mosquito da malária. Procede, então. Se não fosse esse mosquito, os caras já tinham acabado com tudo. Na verdade é o seguinte, ele falou isso no sentido de que isso evitava que olhares estrangeiros ou de colonizadores, gente que cobiçasse a Amazônia, pudessem aqui pensar por causa do inferno verde, né, das doenças da Amazônia. Mas assim, isso não é verdade, porque quando você tem uma potência estrangeira querendo dominar um território, as pessoas não tem mosquito que segura, né? Não, inclusive o Sudeste Asiático, né, na Guerra do Vietnã,
muitas tropas americanas pereceram da malária, mas tinham, né, o diagnóstico e tinham também a cloroquina, o tratamento, e assim, ficavam desvalidos, alguns morriam, né? Mas assim, isso não preveniu de que houvesse a invasão no Sudeste por mosquito tropas, nenhum né? segura. Alex, e como foi teu mestrado? Qual foi teu objeto de estudo no mestrado? Pois é. Também foi no IMPA? Não, foi na Fundação Oswaldo Cruz. Bem, eu me formei em biomedicina na UERJ, né, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, venho do Rio de Janeiro. Para a gente localizar o ouvinte, a gente anunciou você como professor do curso de medicina e você se formou em biomedicina. Sim. Explica para o ouvinte, para a gente também, o que é que diferencia a medicina da biomedicina? Pronto. A medicina, a pessoa vai fazer o internato, né, vai lidar com os pacientes do hospital. A biomedicina, ela pretende mais desenvolver a pesquisa, né, na área biomédica, os testes diagnósticos, ciência e tecnologia. Então, assim, no meu curso, não precisei ficar interno no hospital. Eu trabalhei até no hospital, mas fazendo diagnóstico laboratorial, né? Então, assim, eu posso... inclusive... Geralmente aqueles laboratórios de análises clínicas Exato, são comandados por biomédicos, né? Isso mesmo. Não posso fazer o diagnóstico médico laboratorial, mas eu não faço diagnóstico clínico, nem eu faço a conduta, nem a terapêutica do paciente, né? E outra coisa é que eu dou aula e faço pesquisa, inclusive em cursos médicos. Então essa parte toda de bioquímica, imunologia, genética, né, biologia molecular, normalmente é feito por pesquisadores das mais variadas áreas e muitos são biomédicos. Bastante esclarecedor. Sim, aí voltando para o seu mestrado, onde você fez na Fundação Oswaldo Cruz, você trabalhou com o quê? Eu trabalhei com doenças de Chagas, uma doença muito interessante, que é um protocolo de pesquisa, né? Um outro protozoário também é o Trypanosoma cruzi. Então foi, de certa maneira, eu trabalhei bem com protozoologia. Se bem que as doenças parasitárias, como eu falei aqui, podem ser causadas por eumintos, né? Então tem cistosoma, né? Tem áspide, acióstoma, tem várias doenças, né? Vukereria Bancroft, que é filariose, tem lá no Recife, né? Então, eu tinha interesse nos protozoários como, assim, objeto de estudo, né, de experimentação, porque são células com uma única célula, o organismo faz todas as funções, né, reprodutivas e fisiológicas, né, de alimentação e de locomoção, enfim. Lá esse grupo estudava Trypanosoma cruzi, né, que é a doença de Chagas, Trypanosomias americana, uma doença típica das Américas, né. O vetor, também tem um vetor, um inseto vetor, é um barbeiro, né, um bug, um besouro, né, parecido, né. E aí ele acometia muitas casas de taipa no interior do Minas. Essa doença tem a transmissão controlada, mas ainda tem casos da doença, tem portadores crônicos, né? Inclusive, assim, há uns anos atrás, que foi desenvolvido a parte de diagnóstico sorológico, inclusive nos bancos de sangue, né? Porque já teve caso de transmissão de Chagas transfusional, né? Pessoas que tinham, porque ele acaba também se desenvolvendo em vários órgãos do corpo e pode, né, circular no sangue. Daí que, inclusive, o besouro, quando vai fazer uma autofagia, ele adquire a infecção e passa para um outro hospedeiro humano, quando ele vai também picar para sugar o sangue. Foi interessante você falar, eu lembrei que há um tempo atrás, faz um bom tempo, eu li naquele caderno de ciência da Folha de São Paulo que os americanos estavam receosos de ter voltado a doença de Chagas lá em função do número de hispânicos que imigraram para os Estados Unidos e carregavam aquela característica no sangue. Como havia muita doação de sangue, eles tinham esse receio de que a doença voltasse, que lá já está controlada, né? É justamente isso, né? Como você citou naquele caso da malária, o problema de algumas doenças que são estranhas, que vêm com um perfil migratório, é isso, que normalmente os clínicos daquela região não estão acostumados a fechar o diagnóstico, né? O caso do Chagas, ele não tem cura, mas tem tratamento. E as pessoas, se não falecerem, se não tiverem um caso de episódio de Chagas agudo, ele cronifica. Dá doenças cardíacas, né? Dá problemas no trato digestivo, mas enfim, o que acontece é que com esses portadores, né? Porque, como eu estava dizendo, é uma doença das Américas, Trypanosomias americanas,
nós temos controlado a transmissão, mas tem outras regiões como Colômbia, Venezuela, a América Central, que ainda tem uma certa transmissão ativa, né, por vetores, mas o problema de Chagas é esse. Quando você incorpora portadores crônicos, eles são aparentemente saudáveis, né, a não ser que tenha algum depois de diagnóstico de algum problema cardíaco ou digestivo, mas eles podem ter no músculo cardíaco abrigados as formas do parasita, né, do protozoário, do trypanosoma. E nesse caso, nos casos de transfusão ou transfusão sanguínea, ou mesmo de transplantes, se eles forem doadores, né, você pode ter uma transmissão sem o inseto, né? Você tem uma transmissão pessoa a pessoa, né? Por forma transfusional. E um outro problema também é o seguinte: a doença ela cronifica quando a pessoa está imunologicamente competente. Se ela tem uma outra doença imunocomprometedora, não tem que fazer um transplante, ou se ela tem uma síndrome de imunodeficiência, ou qualquer outra coisa que faça um imunocomprometimento, você pode reagudizar a infecção. Então aquilo que estava aparentemente aproveita aquele momento e pode se tornar aguda. E nesses casos ela pode ser fulminante. Alex, vamos voltar ao seu mestrado, né? O barato desse programa é isso, você vai e volta, né? Vai e volta. Tá. Você trabalhou, a doença de Chagas é estudada por muito tempo. Por muito tempo. O que é que você trabalhou especificamente no seu mestrado? Puxa, coisa interessante é essa. Eu trabalhei reservatórios silvestres, né? A possibilidade de transmissão entre esses reservatórios na ausência do vetor. E a gente viu que alguns animais, tipo gambá, que é um dos principais vetores lá nessa região, uma região insular da Baía de Sepetiba, no Rio de Janeiro. Eu estava estudando numa ilha que fica isolada. A gente não viu a presença de vetores. No entanto, as populações de hospedeiros vertebrados, né, os gambás, os mamíferos, mantinham uma certa elevada taxa de infecção natural. E aí a gente descobriu que por carnivorismo, né, briga, contato de sangue, contaminação de alimentos também, eles mantinham a infecção circulante. Então havia um reservatório silvestre, uma população de uma ilha isolada, e a gente conseguiu também caracterizar alguns isolados dessa doença, né, por técnicas bioquímicas e moleculares também. Tanto a gente estudou isenzimas, estudou o perfil do DNA do citoplasto do protozoário. Então, assim, foi uma coisa muito legal. Que a gente, na verdade, eu queria aprender, né? Queria aprender biologia molecular, a citologia. Então, a gente estudou o que são os objetos de estudo da parasitologia, né? Que é estudar animais, reservatórios, os ciclos enzooóticos, as formas, né, de desenvolvimento do organismo, né, do protozoário. E tem formas típicas do vetor, né, do inseto, hematófago, e tem forma que é o invertebrado, e tem uma forma também do vertebrado, que então eles assim tem formas das células, tem aspectos metabólicos, imunológicos muito interessantes desse protozoário que era objeto de estudo, que era o Trypanosoma cruzi. Eu estava estudando eles num perfil de estudar o ciclo da doença, né? Mas eu não trabalhei com pacientes humanos, eu não fiquei fazendo terapia ou diagnóstico em humanos, nada disso. Eu estava caracterizando o protozoário. Como você desenvolvia a pesquisa? Você falou que identificou em gambás, né? Sim. Você captura o animal, tira o sangue. Como é que você pesquisa isso? Aí aquele mole que eu tive no doutorado de já ter as cepas isoladas a partir de não tinha, porque assim, no doutorado eles já tinham, né, os casos humanos, e já tinham, né, de vetores, né, que são os insetos, os reservatórios silvestres, que são os animais, mas no caso lá eu ia atrás dos gambás, né, colocava armadilhas, coletava eles, trazia para os laboratórios, ou então fazia a colheita de sangue no próprio local, né, e fazia os isolamentos, isolava, cultivava, é possível cultivar, é possível reinfectar animais em laboratórios, sejam outros gambás ou mesmo camundongos, e manter eles em laboratório. Quando você faz reinfectação dessa... Reinfecção, desculpa. No final você terminou sua pesquisa, o animal tem que ser sacrificado? Sim. Sim, né? Sim. E aí tem todo um procedimento, né? Não é meter uma paulada na cabeça, não. Não. São anestesiados, eles não têm a evolução da doença de uma forma muito
progressiva. Hoje existe toda uma lei de cuidado de animais de laboratórios e técnicas de biotério, são acompanhados inclusive por veterinários. Alex, deixa eu fazer uma pergunta de ordem, digamos assim, moral. Diga. Um dia desse eu tava vendo uma reportagem, eu não lembro exatamente onde, e existe um certo dilema entre alguns cientistas sobre erradicar de uma vez por todas o vírus da varíola, que hoje só existe em laboratório, né, tá controlado. Você como biomédico, se chegasse ao ponto dessas doenças que você trabalha, leishmaniose, malária, você erradicaria o vírus? Sim, sem dúvida. Foi interessante você fazer essa pergunta, porque depois já agora como professor da universidade, né, não tendo muito o que fazer à noite, eu acabei fazendo um vestibular para o curso de Direito, me formei em Direito, eu também sou advogado, e hoje eu dou a disciplina de Biodireito, né, para os cursos de doutorado. Eu sou professor visitante da Federal Fluminense, né, e vou ver se não precisa eu dou também. A gente fala muito sobre lei de biossegurança e todas essas questões éticas referentes à bioética e biodireito. O pessoal parece que tem mantido em laboratório com a possibilidade de talvez alguma ressurgência, assim, você ter uma perspectiva vacinal, de você pelo menos ter o vírus no sentido de você poder desenvolver e fazer a vacina. Mas se você tem a certeza que aquele organismo está erradicado, não tem uma, né? Seria bom, de bom ouvido você eliminar. Quer ou não, você está extinguindo um tipo de vida. Mesmo que seja protozoário, bactéria, mas você está erradicando uma espécie, não é verdade? Mas aí eu não teria um problema com com um agente infeccioso, né? Que no caso, para nós é deletério, né? E eu acho também que tem um outro aspecto que é o bioterrorismo, né? Porque se você fica com essas espécies, né, que são infecciosas, você tem uma arma em potencial, né? Então eu acho que teria um outro aspecto bioético a sopesar, né, que é eliminar uma fonte, né, de bioterror ou de arma biológica. Pois é, e aí a importância da educação científica, porque o leigo escuta uma coisa dessa, você deu uma razão. Por que manter? Se aparecer, eu tenho a cepa para eu estudar em laboratório. Daí a importância da educação científica, que é o que esse programa tenta fazer. Legal. Alex, olha, muito interessante a entrevista. Aprendemos bastante e agradeço você ter aceitado o convite. A gente está aqui conversando com o professor Alex Bajev, do curso de Medicina da UFRR. Muito obrigado, Alex, pela entrevista. Agradeço o convite ao Luiz, ao Roberto. Eu espero que eu não tenha feito uma confusão geral de parasitologia com biologia molecular. Foi muito fluido, né? Obrigado a vocês. E nós agradecemos você também, ouvinte. Contamos com vocês na próxima terça-feira, às 9 horas, aqui na 95.9 FM Universitária, com o programa Por Dentro da Ciência. Programa desenvolvido pelo Departamento de Física da UFRR com apoio do Núcleo de Rádio e TV Universitária da UFRR. Nos vemos na próxima terça. Até lá. Você acabou de ouvir Por Dentro da Ciência, um bate-papo científico com colaboração do Departamento de Física da UFRR e que vai ao ar todas as terças pelas ondas da Rádio Universitária 95,9 FM.